Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer o cálculo para vocês encontrar o diâmetro do fio para usar em cada transformador, tá pessoal? Existe centenas, né, de tamanho de transformador diferente. Então, para cada transformador que você vai fazer, né, há uma espessura de fio que você vai ter que usar nele. Então, para achar, né, para fazer o cálculo, para poder você saber que fio usar, que espessura de fio usar, tanto no primário quanto no secundário, você vai aprender o passo a passo aqui nesse vídeo, tá, pessoal? E se vocês visualizar esse vídeo inteiro, sem pular, eu garanto que qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento na área da eletrônica, vai saber fabricar um transformador, tá pessoal? Mesmo que você não tenha conhecimento com elétrica, como fabricar o transformador, você vai saber através de dois vídeos que eu vou fazer aqui no canal, tá? E você vai saber fabricar qualquer transformador, tá pessoal? No primeiro vídeo lá eu mostrei como você fazer o cálculo para fazer tanto para achar a quantidade de espira, tanto do primário quanto do secundário, tá pessoal? Então, vocês quiserem ver lá, vai ficar fixada na tela final desse vídeo ou na descrição do vídeo, tá? E você vai ver como que você vai achar a quantidade de espira, vai saber qual quantidade de espira de volts você vai colocar, né, tanto no primário quanto no secundário do transformador, tá pessoal? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo de como você encontrar o diâmetro do fio, tá pessoal? A espessura do fio, tá? A espessura do fio do primário para cada transformador, né? E a espessura do secundário também, tá? Pessoal, como eu falei que nós vamos fazer o passo a passo, então o primeiro passo, pessoal, você pegue aí o seu carretel, tá? Do seu transformador, tá? Nós vamos medir para nós achar, né? A área útil dele, que é o S, a seção nuclear dele, tá pessoal? Então pega o seu carretel, seja de qualquer tamanho, tá? Para você medir, pega o seu carretel e uma antena, beleza? Tem aí limão aí, que você vai fazendo junto comigo, passo a passo, tá? Então, o primeiro passo é esse, pegue ele aí e você vai medir, tá pessoal? Ó, a largura, né? Ó, com o diâmetro dele. Em alguns carretel é mais fácil porque já vem o diâmetro dele já escrito no próprio carretel, pessoal. No caso desse aqui, ó, ele já tem a medida dele, né? Fica mais fácil de você ver, ó, tá? 3.8 vezes 3.8, que é a área útil dele aqui. Já fica mais fácil de você fazer o cálculo, não precisa nem você medir com a treina, né? No caso desse aqui e esse aqui, ó, ele já tem, né, o diâmetro dele na medida, então fica mais fácil só de você fazer o cálculo aqui, né? Mas já tem outros que não tem a medida aqui, ó, tá? Já tem outros que não vai ter o númerozinho, uns carretel mais simples. Então, se vamos supor, se o seu tem, é só você passar aqui para a folha, né, e botar a vezes B, né, e você vai achar, né, a área útil dele, né, o resultado, né? Mas no caso, se não tem, caso o seu carretel não tem, né, você vai medir ele aqui, ele aqui, ó. No caso 3.8 por 2.9, tá? Então achei, né, eu medi aqui o A vezes B dele, né, que é a largura pelo comprimento. Você botou aqui, você coloca aí, ó, você mediu o seu aí, eu vou botar o resultado do meu aqui e você coloca o resultado do seu aí, beleza? Mediu, quanto que deu? Vamos lá. O meu aqui deu 3.8 vezes 2.9, tá pessoal? Se vão colocar dessa forma aí, eles quando, por exemplo, se tiver no carretel já o número de vocês, tá? Ele tá junto assim, pessoal, tá? Mas você não coloca junto, porque isso aqui é o 3 centímetro, aí é 0,8 milímetro, tá pessoal? O 3 é de centímetro e o 8 é o milímetro, tá? Então por isso que é importante na hora de você passar pro caderno para poder fazer o cálculo, você separa, tá? A casa aqui tá 38, se for ler, ó, mas é 3.8. Vocês colocam dessa forma, 3.8 vezes 2.9. Anotou as medidas do seu carretel no caderno aí, pessoal? Agora você vai pegar uma calculadora, tá? Para nós fazer o cálculo aí, né? Então vamos colocar 3
11,8 vezes 2,9, nós achamos, né, 11,02, que é a seção nuclear do nosso transformador, tá, pessoal? Deixa eu anotar aqui. (11,02), beleza? Essa é a seção nuclear, o resultado, né, de A vezes B. Achamos aqui o S, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Achamos o resultado, vamos multiplicar a seção nuclear por ela mesma, tá? É S ao quadrado, tá, pessoal? Então, você só coloca só vai multiplicar, né, o resultado da seção nuclear por ela mesma. Então, vamos colocar 11,02 vezes 11,02. Nós chegamos nesse resultado aqui. E como eu falei para vocês, né, abaixo vocês notar apenas os 3 primeiros dígitos, tá, pessoal? Então vocês colocam só os 3 primeiros dígitos aqui, ó. Então deu 121, tá? Aqui tem vírgula, 4.404, né, mas não precisa colocar esse resto aqui. Coloca só os 3 primeiros dígitos. Então eu vou botar no resultado aqui, nós medimos aqui, né, S ao quadrado, o resultado deu 121. Agora nós vamos fazer, pessoal, nós vamos diminuir 24% desse resultado aqui. Então nós vamos colocar aqui menos 24 tá? 24%, tá, pessoal? Como eu falei para vocês tiram aqui esse dígito aqui, ó, se quiser. Deixa só os três dígitos, tá? 121 menos 24%, vou colocar aqui, ó, menos 24. Apertou menos 24, você aperta essa tecla aqui, tá, pessoal? Do porcentagem, tá? Ó. E aí você não aperta igual, vocês apertam primeiro a teclinha de porcentagem. Menos 24%, aperta ele. Aí aqui aperta o igual. Então nós achamos 91,96. Vou colocar aqui. Beleza, pessoal? Coloquei o resultado aí de 91,96. Esse resultado aqui para o meu transformador, tá, pessoal? Para o meu carro. Vocês só vão seguir o exemplo. Se o transformador de vocês é outra medida, vocês vão fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui, tá? Só que colocando o número de vocês em vez do meu, tá? Se o carretel de vocês tem a mesma medida do meu, né, o cálculo é o mesmo. Se não, você vai fazer para qualquer transformador. Qualquer medida, seja grande, seja pequeno. Esse aqui, vocês vão seguir esses exemplos, beleza? Então eu acho, para o meu transformador, eu achei esse resultado aqui. Aí para facilitar mais, eu vou colocar aqui, ó. Vou botar esse número para baixo aqui. Beleza? Agora, esse resultado final aqui, esse vai ser todo o resultado de toda essa trajetória aqui, tá, pessoal? Né? Que é a área do transformador, A vezes B, achou a seção nuclear, a seção nuclear ao quadrado, né? Multiplica por ela mesma, achamos 121 menos 24%, achamos esse resultado. Pronto, chegamos aí. Agora coloque ele aqui para baixo no seu caderno, anote ele aí, esse resultado final que nós achamos aqui, né? 91,96. Agora você vai, né, dividir, tá? Você vai dividir pela voltagem que você quer de entrada do seu transformador, a tensão de entrada do seu transformador, seja para 110, para 127 volts, para 220 volts, você só vai dividir esse resultado pela voltagem que você quer. Como exemplo, no caso da minha tensão aqui da minha cidade é 127 volts, então eu vou, né, dividir por 127 volts, tá, pessoal? Eu vou botar um resultado aqui para 220 também. Tá.
No caso da minha cidade aqui é 127 volts, eu vou dividir, né, esse resultado, ó. Tá aqui, 91,96 dividido por 127. Eu acho 0,72, tá, pessoal? Como eu falei, só os três primeiros dígitos, tá? No caso desse aqui foi 4 dígitos, porque só deu 4, foi mais pouco, então a gente anota dessa forma aqui, os 4 dígitos. Mas o resultado final aqui, ó, tá? É só os três primeiros dígitos, 0,72. Então eu vou anotar o resultado aqui para 127 volts. Esse resultado para 127 volts. Então eu vou botar aqui 0,72. Esse é o resultado final para nós ver lá na tabela AWG qual fio que nós vamos usar, tá, pessoal? Eu vou colocar para 220 volts também. Para 110 ou 127 volts, como eu coloquei aqui, eu achei esse resultado. Se a tensão da cidade de vocês aí, o transformador que vocês querem fazer é para 220 volts, é só vocês dividir, né, esse resultado para 220 volts. Para 110, para 127 ou para 220 volts. 91,96 dividido para 220 volts, nós já achamos 0,41, tá? Para 220 volts, 0,41. Beleza, pessoal? Esse é o resultado final antes de nós ir procurar na tabela AWG. Então, seguindo esse mesmo exemplo aqui, né, com o transformador de vocês, vocês vão achar, né, o diâmetro do fio do primário, né, da tensão de entrada do transformador de vocês, tá, pessoal? Esse resultado aqui. Para vocês achar, né, o fio do primário, vocês fizerem dessa forma aqui, né, que é a entrada da tensão do transformador, você achar esse resultado aqui. E para achar o fio, a espessura do fio do secundário do transformador, que é o fio de saída, né, do transformador, vocês vão fazer a mesma coisa, pessoal. Vocês vão dividir esse resultado, né, que é esse resultado final que nós dizemos aqui, vocês vão dividir pelo número de volts que vocês querem na saída do transformador, tá, pessoal? Por exemplo, esse transformador meu aqui, para pirógrafo, eu faço com 3 volts de saída, né? A entrada dele é 127, a energia de saída, eu quero que a alimentação de saída dele seja 3 volts. Então eu pego e divido esse resultado por 3 volts, tá? Aqui nós dividimos por 127, porque é a alimentação de entrada do transformador. Para a saída você vai dividir para a voltagem que você escolheu que o seu transformador quer. Você quer que ele fique com 3 volts, você vai dividir esse resultado por 3 volts. Você quer que ele fique com 12 volts, é um carregador de bateria, por exemplo, você vai dividir por 12 volts. Quer mais 15 volts, 20 volts, 30 volts, você é só dividir por resultado, né, por a voltagem de saída que você quer, que você vai encontrar o resultado, né, para poder você achar o número do fio correto para você usar no secundário do transformador, beleza, pessoal? Eu vou só fazer um exemplo pro secundário também para poder nós caçar lá na tabela, tá? Seguindo o padrão do meu transformador, que eu faço para pirógrafo, eu vou botar aqui 91 ponto 91,96, vou dividir por 3 volts, que é a tensão do meu transformador. Então pega aqui, ó, o resultado 91,96 dividido por 3 volts, que é a tensão de saída do meu transformador, dividido por 3, 30,6, tá? Então o resultado deu aqui
0.6, tá, pessoal? Só os 3 primeiros dígitos. Então, seguindo esse exemplo aqui, vocês vão, né, fazer para qualquer transformador, tá? Vocês vão colocar o número de vocês, né, o resultado do carretel de vocês, né, seguindo os exemplos que eu coloquei aqui, até achar esses números aqui, tá? No caso aqui, desse meu transformador, eu achei esse resultado para a tensão de entrada, né? Se for para 110, se for para 220, eu achei esse resultado, sendo o mesmo padrão desse transformador, né? No caso do seu transformador, as medidas foi diferente, o resultado vai ser diferente, mas o exemplo é o mesmo, vocês vão seguir e vocês vão achar isso aí. Para a saída, né, do secundário, para o fio, para a tensão de saída, né, que vocês quiserem fazer, como eu falei, o resultado é o mesmo, todo o processo até chegar, achar o resultado final é esse aqui, né? E aí é só vocês dividir pela tensão que vocês queiram, tá? Como se fosse na de saída, eu exemplifiquei aqui para 3 volts, que é o caso dos transformadores que eu fabrico. Vocês vão dividir pelo número de volts que vocês querem que o transformador de vocês fique, tá? A maioria das pessoas faz para 12 volts, então vocês vão dividir esse resultado aqui para 3 volts, beleza, pessoal? Vocês vão dividir para 12 volts, se for o caso de vocês, tá? Então agora nós vamos lá para a tabela WG para poder nós achar, né, esse resultado, para nós saber qual fio que nós vamos usar com esse resultado, tá? No meu padrão aqui, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos entrar aqui no Google. Aqui no Google, eu vou pesquisar por tabela AWG. Entrando aqui, pessoal, vocês vão caçar essa página aqui, tá? Vocês... tudo aqui tem a ver, mas essa aqui é mais organizada. Essa aqui tem o cabeçalho azul aqui, tá? Vocês clicando nela, eu já fiz o download dela aqui. Então nós vamos entrar nela aqui agora. Você pode baixar, tá, pessoal? É gratuito aqui no Google, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é a tabela de fios AWG. Essa tabela informa as características das diversas bitolas AWG. Então aqui tá todas as informações que nós precisamos, tá, pessoal? Aquele resultado final que nós fizemos lá, pessoal, trata-se disso aqui, ó. É a capacidade em ampere de cada fio, tá, pessoal? Então aquele resultado que nós fizemos lá, né, no meu caso lá, que deu para 127 volts, eu achei 0.72, né, o resultado final que eu achei lá. Então eu vou caçar ele aqui, ó, o 0.72. Tem que ser exatamente, tá, pessoal? Como eu achei 0.72, eu tenho que achar na parte que tá os 3 dígitos, tá? No meu caso aqui, pessoal, ó, muitas vezes você vai fazer esse cálculo, você não vai encontrar certinho o resultado lá. Muitas vezes, né, tem alguns transformadores, às vezes dá o cálculo certinho, você vai encontrar exatamente, né, o resultado que deu, e muitas outras vezes, né, não encontra. Então, quando você não tem o mesmo cálculo, o mesmo resultado que você fez o cálculo, você vai colocar o valor aproximado, tá? No meu caso lá, eu achei 0.72, né? Como aqui não tem, eu achei aproximado, 0.73, tá? Então é o mais aproximado que eu achei. Pegando esse resultado aqui de 0.73, né? Eu vou aqui, ó, siga a mesma linha dela, vou lá no final, que é a parte do fio lá. Então eu achei o fio que eu vou usar. Aqui é o fio 23 AWG, tá, pessoal? Ó, isso aqui é a parte do fio, né? O número do fio. Eu achei, o cálculo que fez a capacidade, eu levei lá e achei o fio que eu vou usar, que é o fio 23 AWG, tá, pessoal? Ó, tá? Quando eu achando o número, ou achando o fio que eu vou usar, que é o 23 AWG, né? Se eu quiser saber qual a espessura, qual o diâmetro desse fio aqui, é aqui do lado, tá, pessoal? Ó, você vê que aqui tá o número, AWG, e o diâmetro do fio, ó. Então, de acordo com a capacidade em ampere que você encontrar aqui, que deu o seu resultado, você procura aqui, né? Acha o número do fio que você vai usar, e se você quiser ver o diâmetro dele, é do lado aqui, ó. Então você achou o fio, vê do lado dele que quantos milímetros tem esse fio, tá, pessoal? Então no meu caso aqui, como é o fio 23, né? Eu tenho o diâmetro dele, que é esse aqui, ó, tá? Então, para o meu resultado, eu já sei que para esse transformador eu vou usar, né, o fio 23 AWG, ok, pessoal?
Da mesma forma, vocês vão fazer para 220. Para 220 volts, né? Se a tensão de vocês aí for 220 volts, deu 0,41. Então vocês vão procurar aqui, ó. Daí aqui vamos supor que eu fosse bobinar esse meu transformador para 220 volts, né? Então eu vou, nosso resultado aqui deu 0,41. Então eu vou caçar aqui, ó, o resultado 0,41. Olha aí, pessoal, como eu falei para você, né, em alguns resultados não acha-se exatamente o mesmo, certinho o resultado que a gente acha, tá, pessoal? Mas é só você colocar o valor aproximado, tá? No caso lá deu para 220 volts. Eu achei 0,41, né, que é a capacidade em ampere do fio, né? Então, como não tem aqui, eu vou colocar o aproximado aqui, eu achei 0,46, tá, ampere. Então, eu procurando aqui, ó, fosse para 220 volts, já achei aqui a capacidade do fio em ampere, sigo, né, a linha aqui e vou, ó, usar o fio 25 AWG, tá? Se eu fosse bobinar esse transformador, eu fiz o cálculo dele para 127 volts, que é a tensão aqui da minha região, que é 127 volts. Então eu achei o fio 23 AWG. Se eu fosse fazer ele para 220 volts, né, nós achamos aqui o fio 25 AWG, tá, pessoal? Então é dessa forma que vocês vão fazer para achar, né, que fio que vocês vão usar no transformador de vocês, tá, pessoal? Esse cálculo eu fiz para o primário do transformador. Para o secundário da mesma forma, vou mostrar agora como que nós vamos fazer, tá, pessoal? Para achar a bitola do fio secundário é o mesmo processo, pessoal. Como vocês já fizeram aqui, né? Já dividi, como exemplo, eu dividi aqui, né, nosso resultado por 3, né? Eu achei 30,6, então eu caço aqui na tabela aqui para eu saber qual o diâmetro, qual o fio que eu vou usar no secundário do meu transformador. No resultado, para o cálculo do secundário do meu transformador, eu achei 30,6 amperes, tá, pessoal? Na tabela aqui, ó, como eu falei, aqui eu não tenho 30,6, né? O valor aproximado é 30, né? Então, esse aqui, como eu falei para vocês, o cálculo que nós faz lá é a capacidade em ampere que cada fio suporta, né? Então, no cálculo por secundário, eu achei aqui o fio que suporta 30 amperes, tá, pessoal? Então, nós segue aqui a linha, ó. E o fio que vai pegar no secundário do nosso transformador é esse aqui, pessoal, o fio 7 AWG, tá? Muitas vezes, pessoal, uma dica que eu dou para vocês também, falo para vocês também aqui, né, é que nem toda vez vai dar de colocar isso aqui, né, porque 30 ampere é muito para esse transformador meu, né? Então você pode escolher, como eu falei para vocês, vocês podem escolher também pela amperagem que vocês querem, qual é a capacidade de amperes, né, qual é a corrente que vocês querem na saída do transformador de vocês, né, que vocês querem. No meu caso ali, o meu eu escolhi para 3 volts, mas você pode escolher também, né, a capacidade de 3 volts e o quanto de corrente que vocês querem na saída do transformador de vocês, né? Aqui, né, eu achei 30 amperes, né, que deu o fio 7 AWG, né? Mas eu posso botar menos capacidade, porque para o pirógrafo, né, no caso do meu transformador, é transformador para pirógrafo, eu não preciso de tanta corrente assim, né? O pirógrafo não consome tanta corrente assim, então eu posso colocar uma corrente mais baixa. No meu caso aqui, eu posso colocar, eu sempre uso, né, no meu transformador, que é para pirógrafo, eu uso o fio 11 AWG, tá, pessoal? Que dá esse aqui, ó, que suporta 12 amperes. No caso desse resultado aqui, que deu o fio, né, 7 AWG, ele tem 3 milímetros mais de 3 milímetros de espessura. Nem sempre o resultado que der aqui, pessoal, esse é o resultado padrão que vai dar, né, usado para fabricação de qualquer transformador, tá, pessoal? Mas nem sempre esse fio vai dar de você colocar no seu transformador, tá, pessoal? Porque olha só, a espessura, né, do fio, né, 7 AWG, tá? No caso desse transformador aqui meu, né, ele é essa mesma medida, deu esse resultado aqui para eu colocar o fio 7, né, o fio 7 AWG, mas não coube, pessoal. Então eu substituí, né, pelo fio 11 AWG, ó, tá? Olha a diferença aí, né? Esse é o fio 11 AWG, né, o fio esmaltado de cobre 11 AWG, e eu tive que substituir pelo fio 11 AWG, porque no caso, se eu fosse usar o fio AWG, você vê que o 11, ó, ele já passou, já colocou, ficou quase colado aqui, né, na chapa aqui, ó, na chapa metálica,
né? E se fosse para colocar o fio 7, né, o fio correto que deu no resultado, não ia caber. Então muitas vezes não vai dar de você usar o mesmo fio que você achar. Então vocês colocam um valor mais aproximado, né? No caso aqui, eu achei o fio 7, mas eu tive que usar o fio 11, tá? Se for o caso do seu transformador aí, né? Alguns transformadores vai dar certinho de usar exatamente o que você achar, mas alguns não vai dar. Nem as indústrias de transformadores segue esse padrão certinho, porque muitas vezes não cabe, né? O resultado que você achar aqui, muitas vezes o fio não vai caber, não vai, quando você enrolar aqui, ele não vai dar de fechar as chapinhas metálicas, tá? Então, por isso é muito importante essa informação para vocês também, tá? Mas o resultado para vocês chegar até aqui é exatamente esse, tá, pessoal? Se vocês seguir, vocês vão encontrar certinho como fazer esse transformador, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós aprendemos como achar, né, o diâmetro do fio, qual fio e o diâmetro dele, né, para fabricação de qualquer transformador. Vocês vão seguir isso aqui e vocês vão poder achar qualquer transformador, pessoal, seja grande, seja pequeno, tá, de qualquer tamanho. É só vocês seguir o mesmo padrão de cálculo aqui que vocês vão fazer isso, tá? É só medir, né, a área útil dele, A vezes B, vocês vão achar o S, né, o S ao quadrado, vocês vão, só multiplicar, né, o resultado aqui do S por ele mesmo. Vocês vão achar a quantidade, né, depois de multiplicar aqui, né, achando esse resultado, vocês vão diminuir 24%, aí acha o resultado final aqui do S, tá? Aí é só vocês, achou o resultado final, é só vocês, a partir desse número, vocês vão, né, fazer isso aqui, dividir por qualquer energia que vocês querem, qualquer valor, qualquer tensão que vocês quiserem. Se for para a entrada, né, que é de 110 a 220 volts, vocês só vão fazer isso, dividir esse resultado por essa voltagem escolhida por você, né, da tensão de entrada. Para a tensão de saída de qualquer transformador, é só vocês fazerem o mesmo, divide esse resultado, por qualquer volts de saída, tá? Vocês querem um transformador de 3 volts, de 12 volts, 30 volts, vocês que escolhem, é só dividir por ele que vocês vão achar esse número aqui, esse número aqui é o resultado, né? É a capacidade em amperes suportada pelo fio, né, para cada transformador, né? Que aí, quando você achou esse número final, você vai na tabela WG, tá no Google aí, é grátis, tá? É só você digitar tabela WG e vocês vão fazer a mesma forma que eu mostrei aí. Vocês vão caçar, né, aquela capacidade, seguindo, né, a tabelinha aqui. Quando você achou a capacidade, vocês vão, ó, seguir a mesma linha e aí vocês vão ver qual é o fio, vai ver qual é o diâmetro, vai ver qual, vocês vão ver tudo aqui, tá, pessoal? Tudo tem todas as informações de acordo com o resultado que você achou, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Caso vocês queiram ver como fazer, como achar, né, a quantidade de espira para cada volt, vai ficar aí na tela final desse vídeo. É só vocês reparar, tá? Vocês vão aprender como fazer o cálculo para achar a quantidade de espira para o primário e para o secundário desse transformador. E é isso aí, vai ficar também na descrição do vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui e até o próximo. Fui!